Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um material que aborda uns pilares bem centrais da vida cristã, sabe? Gratidão, oração, perseverança. E vamos fazer isso pela perspectiva do apóstolo Paulo, olhando para as cartas dele aos Filipenses e aos Colossenses. As fontes que a gente tem aqui são uma série de reflexões que pegam trechos específicos dessas cartas e tentam extrair a essência e principalmente a aplicação prática para hoje. A nossa missão, assim, é entender como esses conceitos tão antigos podem, de fato, remodelar a forma como a gente encara os desafios do dia a dia. Ok, vamos lá desvendar isso. E, olha, antes de qualquer coisa, é super importante a gente lembrar de onde Paulo está escrevendo. Ele não é um filósofo numa sala confortável, sabe? Muitas dessas palavras, principalmente de Filipenses, foram escritas de dentro de uma prisão. E isso muda tudo, né? A gente não está falando de uma teoria bonita sobre esperança. A gente está falando de esperança que sobrevive e, mais do que isso, floresce no meio do caos da incerteza total. Exato. E sabe uma coisa que me pegou de surpresa nessas leituras? A gente costuma pensar em gratidão como algo sobre o passado, né? Um obrigado pelo que já foi. Mas o que as fontes mostram é que, para Paulo, a gratidão é o ponto de partida para o futuro. É o ato de olhar e dizer, ok, Deus já está trabalhando aqui. E isso me dá confiança porque vem aí. Não é só um retrovisor, é um farol. É uma ótima analogia, essa. A gratidão, nesse sentido, te firma o pé no chão, sabe? Te faz ver a graça que já existe hoje. E uma das meditações tem uma citação que resume isso de um jeito perfeito. Diz assim: a gratidão reconhece a obra iniciada por Deus. A oração confia em sua conclusão. Uau! É uma dinâmica muito poderosa. É como um alpinista. A gratidão é olhar para a base segura que ele já alcançou. E a oração é olhar para o cume, confiando que a corda vai aguentar até o final. Gostei muito disso. E essa gratidão dele não era algo vago, tipo, Não. obrigado por tudo. Uma das leituras, a de domingo, frisa que a alegria de Paulo vinha especificamente da comunhão no evangelho que ele tinha com os filipenses. E essa palavra comunhão, às vezes soa meio etérea pra gente, né? Mas ali era algo super concreto. Completamente. Essa comunhão, ou koinonia no grego, era uma parceria de verdade. Tinha lado espiritual. Claro, eles oravam por Paulo. Mas tinha também o lado material. Eles enviavam ofertas, suporte financeiro, que literalmente mantinham o ministério dele funcionando. Era uma parceria de trincheira mesmo. Entendi. E o fascinante é que essa conexão profunda superava a distância física. O que para nós hoje, na era digital, é algo que ressoa bastante. Totalmente. E isso me leva a uma ideia que as fontes martelam há bastante. A obra de Deus não está presa às nossas circunstâncias. Paulo está na cadeia, o que para qualquer um seria o fim da linha para o ministério dele, certo? Mas ele enxerga o contrário. Exatamente. É nesse contexto que ele escreve aquela frase famosa de Filipenses 1,6. Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. A confiança dele não estava na sua liberdade ou na sua saúde. A confiança estava no caráter de quem começou o projeto. Faz sentido. É como se ele dissesse, olha, eu posso estar parado, mas o autor da obra não está. O projeto continua, com ou sem a minha participação direta agora. E essa é uma âncora de esperança, assim, gigantesca. Ok, então a gratidão é a base, a fundação. Mas a partir daí as orações de Paulo tomam um rumo que eu achei, no mínimo, curioso. Quando a gente pensa em orar por alguém, geralmente é por saúde, por um emprego, proteção. Coisas bem práticas. Mas o foco dele era outro, né? Completamente diferente. E esse é um dos pontos mais desafiadores que as fontes trazem. As orações de Paulo raramente se concentravam em mudar as circunstâncias das pessoas. Elas se concentravam em mudar as pessoas dentro das circunstâncias delas. Em Filipenses, ele pede que o amor deles cresça, mas com uma condição. Com conhecimento e discernimento. Exato. E o que isso quer dizer na prática? Esse amor com discernimento. Porque amor, pra gente, é quase um sentimento incondicional e pronto. É um ponto-chave. Amor sem discernimento pode ser perigoso, sabe? Pode ser aquele amor que apoia um amigo numa decisão ruim porque, amigo é para essas coisas. Ou amor que, por não querer confrontar,
acaba permitindo um comportamento destrutivo. O que Paulo está pedindo é um amor inteligente, maduro, um amor que saiba a hora de abraçar e a hora de falar a verdade. Um amor que não seja cego. Isso, que tem os olhos bem abertos, guiado pela sabedoria. Ele também ora para que eles tenham uma vida pura e produzam o que ele chama de frutos de justiça. Certo, frutos de justiça, outra expressão que soa um pouco teológica demais. Como a gente pode traduzir isso para o nosso dia a dia? Pensa nisso como a evidência externa de uma mudança interna. Não é só sobre ser uma boa pessoa. É sobre o caráter de alguém começar a espelhar o de Deus de forma visível. Sabe? Na integridade no trabalho, na paciência com a família, na forma de tratar os outros com dignidade. Entendi. E o ponto crucial que ele sempre frisa é: isso não vem de esforço próprio, de vou tentar ser melhor. Ele diz que é algo que Cristo faz através deles. É um resultado, não um pré-requisito. E essa mesma lógica aparece na carta aos Colossenses. Uma das leituras, a de quinta, mostra Paulo orando por sabedoria e entendimento espiritual. E, de novo, o objetivo não é virar um gênio da teologia, o propósito é totalmente prático: viver de modo digno do Senhor. A sabedoria tem que descer da cabeça para o pé, tem que virar caminhada. Perfeito. A oração, nesse modelo, é uma ferramenta de alinhamento. Uma das meditações usa uma frase ótima. Qual? A oração não apenas muda circunstâncias, ela molda o coração. A ênfase não está em convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas sim em pedir que Ele nos transforme para que a gente queira fazer a vontade dEle. E a força para isso vem do poder de Deus, não da nossa determinação. Ok, mas tudo isso soa muito bem quando as coisas estão tranquilas. A verdadeira prova de fogo é quando a crise chega, né? E as fontes nos dão um estudo de caso perfeito para isso. O próprio Paulo, como você disse, escrevendo da prisão. Como é que essa confiança toda sobrevive quando tudo dá errado? É aí que entra o conceito de discernimento espiritual. É a capacidade de olhar para um beco sem saída e enxergar uma avenida de oportunidades, onde qualquer um de nós veria fracasso, vergonha, o fim de um projeto. Paulo via o exato oposto. Ele literalmente diz que as correntes dele serviram para o progresso do evangelho. Isso é muito contraintuitivo. Como assim a prisão dele ajudou a causa? De duas maneiras, segundo as leituras. Primeiro, a guarda do palácio inteira ficou sabendo por que ele estava preso. A história de Cristo estava circulando no coração do poder romano por causa da prisão dele. Nossa. Segundo, e talvez mais importante, a coragem dele na prisão encorajou os outros cristãos que estavam livres a pregarem com mais ousadia. O testemunho dele transformou o medo dos outros em coragem. Que loucura. Uma das meditações resumiu isso de forma brilhante. O discernimento espiritual revela propósito onde só vemos limites. É como um CEO que vê uma crise no mercado como a oportunidade perfeita para inovar. Paulo estava fazendo isso de dentro de uma cela. E tem um detalhe nessa história que me deixou de queixo caído. Ele reconhece que algumas pessoas estavam pregando por inveja, por rivalidade, talvez até para tentar causar mais problema para ele, e a reação dele é espantosa. Ele basicamente diz: não importa. Contanto que Cristo seja anunciado por motivo bom ou ruim, eu fico feliz. Honestamente, isso não é um pouco estranho? Ele está validando gente com motivação ruim? Como isso se encaixa? Essa é a questão central. E é aí que entra o que a fonte de sexta-feira chama de confiança radical. É uma confiança tão grande no plano geral de Deus, que até as peças tortas do quebra-cabeça acabam servindo ao propósito final. A reflexão aponta que a nossa ansiedade vem da tentativa desesperada de controlar o futuro, de gerenciar tudo. A fé, por outro lado, é abrir mão desse controle. É confiar que a sabedoria divina, como diz a citação, vê o fim desde o princípio. A confiança de Paulo era tão sólida no resultado que ele conseguia se alegrar até quando as pessoas agiam pelas razões erradas, sabe? Uau! Ele sabia que o propósito de Deus era maior do que a mesquinhez humana. Isso. É um nível de desapego e confiança muito elevado. Então vamos conectar os pontos. Se uma comunidade vive essa gratidão, pratica esse tipo de oração, desenvolve esse discernimento,
O que a gente espera ver? Qual é o resultado visível disso tudo? A fonte de quarta-feira que analisa Colossenses responde exatamente a isso. Paulo diz que ouviu falar dos frutos do evangelho que surgiram entre eles. E ele lista 3 especificamente: fé em Jesus Cristo, amor por todos os santos e a esperança que está guardada para eles. Não é uma lista de regras cumpridas, mas de virtudes que floresceram. E as fontes deixam claro que isso não é um atestado de bom comportamento deles, certo? Não é como se eles tivessem se esforçado e, pronto, viraram pessoas melhores. De jeito nenhum. Esse é um ponto teológico crucial. Essas virtudes fé, amor e esperança são descritas como dons, como frutos que a palavra da verdade, o Evangelho, produziu neles pela ação do Espírito Santo. Certo. A imagem é a de uma semente, que é o Evangelho, plantada em boa terra, que é um coração receptivo e que, inevitavelmente, gera vida. A transformação é uma consequência, não um pré-requisito. E eu achei fantástica a dinâmica da esperança que uma das leituras aponta lá em Colossenses. O texto diz que a fé e o amor deles brotavam por causa da esperança que estava reservada para eles. A gente tende a pensar na esperança como algo que nos ajuda a... Aguentar o presente, né? Mas ali parece que é mais. É muito mais. Não é uma esperança passiva, de quem fica sentado esperando o futuro. É uma esperança ativa. É a certeza da redenção final, a perspectiva do futuro que se torna o combustível para a fé e o amor no presente. Entendi. A esperança não é uma fuga da realidade. É o que te dá força e propósito para viver a realidade de uma maneira radicalmente diferente. Aqui e agora. Porque você sabe que a história tem um final bom. Você pode viver os capítulos difíceis com coragem. Isso nos leva de volta ao começo, né? A promessa de Filipenses de que Deus completaria a boa obra. Então, esses frutos, fé, amor, esperança, são os sinais de que a obra está em andamento. É isso. Exatamente. Eles são a evidência concreta de que a boa obra não é só uma ideia, mas uma realidade em progresso. É a garantia de que o projeto não foi abandonado pela metade. A fidelidade de Deus é a garantia da conclusão. Os frutos são só os sinais visíveis desse processo. Então, o que tudo isso significa juntando as peças? O que emerge dessas leituras é uma espécie de jornada. Uma jornada que começa com a gratidão, que é esse ato de reconhecer que Deus já está agindo. Isso leva a um tipo de oração que não pede para mudar o mundo lá fora, mas para nos transformar por dentro. E essa transformação nos dá um novo par de óculos, um discernimento para ver propósito onde antes a gente só via problema. E o resultado final são as marcas visíveis de uma vida transformada: fé, amor e uma esperança que alimenta tudo isso. A síntese final, o fio condutor que costura todas essas reflexões, é a palavra confiança. Confiar no processo mesmo quando ele é lento, confuso. Confiar na soberania de Deus sobre as circunstâncias, mesmo quando elas são dolorosas. E, acima de tudo, confiar na fidelidade dele para terminar o que ele começou. A vida cristã, na visão de Paulo, não é sobre ser um herói autossuficiente, sabe? É uma jornada de dependência radical. É aprender a descansar na obra que Deus está fazendo em nós e através de nós. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. Uma das fontes nos lembra que, historicamente, a incredulidade é que atrasa as promessas e nos incentiva a permanecer firmes na fé, alicerçados e constantes. Isso levanta uma questão bem prática para a gente, hoje. Num mundo que idolatra a produtividade, que exige resultado imediato e controle total sobre a nossa vida, como é, de verdade, cultivar uma confiança que deliberadamente abre mão do controle? Como é que a gente se firma na promessa de um plano maior, mesmo e especialmente quando a gente não consegue ver nem o próximo passo, muito menos o fim do caminho?